A atuação em psicopedagogia, ela pode acontecer em vários âmbitos, né? A gente tende a pensar a psicopedagogia clínica e a psicopedagogia institucional, mas ela pode, na verdade, atuar e pode acontecer em vários âmbitos. Eu sou a Sandrinha, eu sou especialista em psicopedagogia, neuropsicopedagogia e educação inclusiva, e eu atuo há 20 anos já nessa área. Eu fiz a minha especialização em 2001 e desde então eu atuo como psicopedagoga. Eu digo que, na verdade, antes já eu comecei alguns trabalhos de psicopedagogia, não oficialmente, porque eu não era, né, psicopedagoga ainda, mas comecei já a fazer alguns trabalhos de estágio nessa área, estágios muitas vezes voluntários, e que me proporcionaram um extremo conhecimento, uma grande experiência, na verdade, com situações que eu jamais imaginava que pudessem acontecer. Então, vocês vão poder acompanhar um pouquinho aí também da minha história. E em 2001, quando eu me formei, a primeira coisa que eu pensava eu quero ter o meu consultório. Então, eu tenho esses 20 anos de experiência, um tempo de atuação já grande, aprendi muita coisa, fiz muitos cursos, sempre visando melhorar a minha atuação. Na verdade, depois, quando eu fiz a especialização em neuropsicopedagogia e em educação inclusiva, era com o objetivo de poder melhorar a atuação. Sempre pensei em ter uma atuação muito boa, em trazer muitos resultados para os meus pacientes. Então, eu confesso, a gente refletir, aprimorar a nossa atuação enquanto psicopedagogas é sempre necessário. Eu até comento assim, né, com as pessoas, poxa, depois que a gente começa a estudar e a trabalhar com pessoas, pode contar que isso vai ser para sempre, nunca mais a gente vai parar. E além disso, depois de um tempo aí atuando, eu fui convidada também para ser professora de cursos de especialização em psicopedagogia, neuropsicopedagogia. Fui, inclusive, supervisora do estágio de neuropsicopedagogia em uma pós-graduação e também cursos de autismo. Além de ser mentora de algumas profissionais que estão começando aí na carreira, de professores que estão trabalhando com processos de inclusão. Então, esse é o meu trabalho hoje e eu não largo mão do consultório. O consultório é a minha paixão. O que eu mais gosto mesmo é estar ali com os meus pacientes e podendo acompanhar e verificar a evolução deles. Então, isso é para mim o que me motiva, o que me faz brilhar o olho, o que me emociona, o que me faz realmente sentir que eu vim ao mundo para trabalhar com alguma coisa que vai fazer diferença não só na minha vida, mas na vida de alguém. Então, esse é hoje o meu parâmetro aí de trabalho. A atuação em psicopedagogia, ela pode acontecer em vários âmbitos, né? A gente tende a pensar a psicopedagogia clínica e a psicopedagogia institucional, mas ela pode, na verdade, atuar e pode acontecer em vários âmbitos onde a psicopedagogia pode atuar. Pessoal, psicopedagogia clínica é uma das atuações da nossa área e é uma das mais conhecidas. Existem também muitas psicopedagogas que atuam na instituição. A psicopedagogia institucional, ela muitas vezes está atrelada com a atuação em escolas, em instituições de ensino. Além disso, essas são as mais conhecidas, né? Então, a psicopedagogia clínica, consultório, psicopedagogia institucional, as escolas, instituições de educação, não só escolas que a gente tende a pensar, escolas de primeiro, segundo, fundamental, né? Mas também escolas de ensino médio, universidades, escolas técnicas, então instituições escolares. E além disso, a gente tem também a psicopedagogia empresarial e a psicopedagogia hospitalar. Quem já ouviu falar sobre essas duas? A psicopedagogia empresarial e a hospitalar, elas não são tão divulgadas como a psicopedagogia clínica e a psicopedagogia institucional, mas elas são sim validadas e elas são muito bacanas também de se fazer, gente. É muito necessário, é um trabalho muito necessário. Eu tive a oportunidade de trabalhar já nas duas. Eu trabalhei em Florianópolis na psicopedagogia empresarial, junto com uma amiga que é psicóloga, que trabalha com recursos humanos, e foi muito legal, porque eu pude trabalhar com ela na área de treinamento das pessoas que trabalham em uma empresa muito grande que tem lá. E na psicopedagogia hospitalar, gente, olha que bacana, eu comecei quando eu ainda nem era psicopedagoga, eu era pedagoga e tinha uma bolsa de pesquisa
com crianças que eram pacientes de oncologia. Então, eu tinha essa bolsa de pesquisa com pacientes de oncologia infantil. E como eles ficavam muito tempo internados ou com internações recorrentes, a gente fazia esse trabalho de pedagogia escolar. E hoje eu percebo que ali já tinha muito da psicopedagogia hospitalar dentro daquele hospital com aquelas crianças da oncologia. Também foi um trabalho que eu amei fazer, foi muito bacana mesmo, né? Então vamos lá. Considerando essa atuação, gente, nós não podemos nunca perder de vista que cada uma delas vai ter as suas especificações, porém existe algo que é básico e é assim o que justifica, na verdade, a nossa profissão de psicopedagogos. Então, uma das coisas mais importantes da gente pensar é que a psicopedagogia, seja na área clínica, na área institucional, na empresarial ou na hospitalar, nós nunca podemos perder de vista e precisamos sempre estudar algumas situações que são fundamentais para a gente poder atuar com muito sucesso em cada uma delas. A primeira situação, nós temos que estudar e conhecer os processos de aprendizagem. E quando a gente fala em processos de aprendizagem dentro da psicopedagogia, nós não estamos falando apenas das dificuldades de aprendizagem. Ou seja, nós precisamos entender o desenvolvimento humano. Em especial, muitas vezes, a gente fala do desenvolvimento infantil, mas na verdade nós precisamos entender sobre o desenvolvimento humano, porque ele vai envolver aquela criança que vai se tornar um adolescente, aquele adulto, aquele jovem. Então, a gente precisa entender sobre desenvolvimento humano, entender os processos de aprendizagem que são considerados padrão dentro desse desenvolvimento humano, para aí sim entender os processos de aprendizagem como um todo e, inclusive, as suas dificuldades, até para nós sabermos identificar o que é uma dificuldade para determinada faixa etária, para grau de escolaridade. Então, nós precisamos sempre desenvolvimento humano, processos de aprendizagem, isso são fatores básicos para atuação com sucesso em todos os âmbitos da psicopedagogia, os 4 que eu falei. Nós falamos da clínica, da institucional, empresarial e hospitalar. E para todos eles, desenvolvimento humano, processos de aprendizagem, habilidades cognitivas, gente. Habilidades cognitivas nós temos que saber. Então, o que são as habilidades cognitivas? São aquelas habilidades que a pessoa precisa ter desenvolvido dentro de um padrão de desenvolvimento para que ela possa dar conta das informações que chegam até ela, para que ela possa aprender o que é necessário ou o que está sendo proposto, ela precisa ter essas habilidades cognitivas bem desenvolvidas. E além disso, a gente nunca pode deixar também de estudar técnicas de ensino. E técnicas de ensino são aquelas situações que nós proporcionamos para as pessoas que chegam até nós enquanto psicopedagogas, para que elas possam aprender. Então, as técnicas de ensino também são fatores que nós sempre precisamos estudar. Resumindo, gente, nós precisamos ter um conhecimento muito amplo mesmo a respeito de desenvolvimento humano, habilidades cognitivas, processos de aprendizagem e técnicas de ensino. Sabendo esses 4 fatores, dominando isso, certamente a nossa caminhada vai ser de sucesso. É muito importante, pessoal, sempre pensar na prática psicopedagógica, né? Eu estou mostrando aqui, pessoal que está aí ó, no Instagram, vai lá pro YouTube, pessoal que está aqui no YouTube, no Facebook, está vendo aqui, né? Eu mostrar a prática psicopedagógica. Ela sempre vai tratar das dificuldades nos processos de aprendizagem, seja em qual âmbito for, este é o foco do nosso trabalho. É por isso que a nossa profissão existe. Então, nós temos que ter domínio dessas 4 áreas que eu falei para vocês, para que a gente possa tratar com excelência as dificuldades nos processos de aprendizagem. É por isso que é muito importante que a gente possa sempre estar estudando estes processos todos. Habilidades cognitivas, desenvolvimento humano, técnicas de ensino e processos de aprendizagem. Coloquei aqui todas elas, né? Principalmente esses 3, processos de aprendizagem, habilidades e estratégias para interagir.
E a gente precisa conhecer essas fases, porque elas é que determinam onde que a gente pode mensurar que a pessoa está conseguindo se desenvolver mais, onde que ela está indo bem, onde que a pessoa precisa, digamos assim, a gente precisa atuar com maior foco para que ela possa ter maior sucesso nos processos de aprendizagem dela. Isso eu chamo de domínio do básico. Nós precisamos dominar esse básico. Esse básico, ele tem que estar muito, digamos assim, forte, para que a gente possa ter uma atuação realmente com o objetivo de desenvolver a aprendizagem daquelas pessoas ali, seja no âmbito empresarial, hospitalar, no institucional e na clínica. Pessoal, eu tenho um exemplo para contar para vocês que foi muito legal, assim, que aconteceu comigo, porque depois desse domínio do básico, né, que é isso tudo que eu já comentei com vocês, a gente vai fazer esses estudos vinculados à nossa prática. Então, aí a gente vincula com aquele ambiente que a gente está. Se nós estamos na clínica, se nós estamos no hospital, se nós estamos numa instituição escolar, dentro de uma empresa, a gente dominando o básico e fazendo esses estudos vinculados à nossa prática e aí ampliando os nossos estudos, certo, a gente vai caminhar com sucesso rumo aos 15K, vivendo da psicopedagogia. Então, foca nestes 3 aspectos. E eu vou contar para vocês aqui uma história muito bacana que aconteceu comigo. Dentro desses âmbitos da psicopedagogia, nós ainda podemos definir nichos. O que são os nichos? Eu vou atuar na psicopedagogia hospitalar com oncologia pediátrica. Eu vou atuar na psicopedagogia institucional com processos de inclusão. Eu vou atuar na clínica, principalmente atendendo jovens. Ou eu vou atuar na empresa, principalmente trabalhando com treinamentos. E aí a gente avança nesse estudo. O que eu quero te contar foi algo muito bacana que aconteceu, que quando eu estava trabalhando na oncologia pediátrica, ainda como estagiária, como bolsista, né, de uma pesquisa, eu comecei a estudar a respeito de musicoterapia, porque eu comecei a fazer uma oficina de música com os pacientes que tinham câncer e ficavam na oncologia pediátrica do Hospital de Clínicas lá de Porto Alegre, que eu fiz a minha faculdade lá em Porto Alegre. E quando eu comecei a trabalhar lá, comecei a pesquisar, eu cheguei num musicoterapeuta que estava fazendo mestrado em Nova York, e o André Brandalize, que é o meu grande mestre, eu sempre falo meu eterno mestre. E quando eu comecei a fazer esse estágio com o André, no curso dele, ele perguntou quem queria ser estagiário de musicoterapia e teatro para autistas. E aí um monte de gente levantou a mão. Como eu tinha o contato dele e o estágio seria para o ano seguinte, o curso foi em novembro, final de novembro, e o estágio seria para fevereiro, a partir de fevereiro, eu entrei em contato com o André e disse assim, André, eu quero, você ainda está procurando e tal. Ele, claro, Sandrinho, eu estou procurando, poxa, que bom que é você que está né, mostrando a intenção, vamos lá conhecer a clínica. E aí eu já fui conhecer a clínica onde ele trabalhava, era uma clínica específica para pessoas com autismo. Eu fui conhecer a clínica e eu já fiquei naquela primeira sessão com ele. Eu não sabia nada, nada de autismo, gente. Eu nunca tinha ouvido falar nesse diagnóstico, eu não sabia nem o que era, nem que existia, eu não sabia nada. E aí, quando nós saímos da sessão, que eu saí da sessão com ele, eu encontrei com a dona da clínica, a responsável técnica, e lá os estagiários tinham que fazer uma prova para serem aprovados para fazer o estágio. Ela me disse: Olha, Sandrinha, a gente tem que fazer a prova, você tem que fazer a prova para ver se você tem conhecimento básico para poder ser a nossa estagiária. Eu nunca tinha ouvido falar de autismo. Eu disse: Tá, e o que é a prova? A prova é sobre autismo. Eu, tá. Você pode vir daqui 2 dias fazer a prova? Ela me disse assim: E agora? E aí que eu fui estudar sobre autismo. E lá eu tive uma grande oportunidade. Sou grata a Viviane de Leon, Sony Levis, que infelizmente hoje não está mais com a gente, né? Já faleceu. Essas 2 pessoas e o André me mostraram esse mundo do autismo, me apresentaram e hoje eu sou encantada pelo autismo. Trabalho com autistas e sou apaixonada, assim, é uma das áreas aí que eu gosto demais. E aí eu fui fazer a prova, né? Ela me deu um calhamaço assim para estudar, estudei durante 2 dias e fui lá e fiz a prova. O que eu quero dizer com isso?
Dominando o básico, desenvolvimento humano, aprendizagem, estratégias de ensino e também tudo que está, né, aí dentro como é que eu vou dizer assim, desses processos de aprendizagem, depois a gente passa a estudar aquilo que é mais específico, de acordo com a nossa área. O mesmo aconteceu com os pacientes da oncologia. Quando eu comecei a trabalhar na oncologia como bolsista de pesquisa, eu não conhecia sobre oncologia, mas eu fui tentar descobrir várias coisas que eu nem não imaginava que existia, metástase, baixa imunidade, que aí eles ficavam doentes, tinham que voltar, não pela oncologia em si, mas porque estavam com alguma infecção, então eles acabavam tendo mais internações. Estudar a respeito de asepsia, eu não podia entrar nos quartos dos pacientes sem antes fazer uma asepsia bem completa, quando que eu tinha que usar luva, quando não precisava, quando o paciente ficava em quarto de isolamento. Então, essas situações eu fui aprendendo ao longo do tempo. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós temos as 4 áreas, os 4 âmbitos, digamos assim, e dentro desses 4 âmbitos, conforme a nossa atuação, a gente vai estudando de maneira mais específica. Porém, o básico a gente tem que ter domínio. E o básico é aquilo que, digamos assim, justifica a nossa profissão. A nossa profissão só existe porque tem pessoas que no seu processo de aprendizagem não estão se desenvolvendo bem e a gente precisa atuar ali para proporcionar uma melhor aprendizagem, um melhor desenvolvimento, uma situação de vida melhor para essas pessoas. Então, dominem o básico e aí vão estudando depois um pouquinho daquilo ali que é da área mais específica de vocês, de onde vocês atuam, e isso é o que faz o sucesso de vocês. Vocês vão estudar com mais profundidade o que é específico no momento em que a oportunidade surgir na vida de vocês, no momento em que vocês estiverem atuando já. Então, isso é importante de pensarem, o básico e depois começar a estudar aquilo que é mais específico, aprofundar nesse mais específico. Um exemplo, né, dessa questão da oncologia. Eu comecei a estudar sobre oncologia e tal, e aí eu fui estudar sobre pacientes, crianças que estavam na oncologia em fase terminal. É um estudo assim que comove muito, né? Porque você vê crianças que muitas vezes podem chegar a uma situação de morte. Então é importante que se estude também sobre isso, por quê? Porque aquilo ali abala o psicológico dela, abala as funções dela no dia a dia, ela passa a estar muito debilitada, e aí é importante que a gente saiba do que isso acaba interferindo na disposição dela para aprender, na disposição dela para agir. Isso é bem importante que a gente possa estudar. Então, a gente precisa estudar aquilo, às vezes, que não é tão agradável, mas que está interferindo na aprendizagem dos nossos pacientes naquele lugar que a gente atua. Enfim, gente, independente das oportunidades e escolhas, dominem o básico na atuação psicopedagógica e neuropsicopedagógica. Desenvolvimento humano, aprendizagem, estratégias de ensino. Sempre lembrando, dentro das fases desse desenvolvimento, você vai poder aí fazer os parâmetros, né, do que está indo bem e do que não está indo tão bem assim. E aí, conforme o desenrolar aí da sua caminhada, vocês começam a aprofundar esses estudos, os seus próprios conhecimentos, e aí vocês vão construindo a identidade profissional de vocês. Gente, eu chamo isso de autoria profissional. Por quê? Porque vocês começam a construir formas de vocês poderem ajudar as pessoas, conciliando tudo que vocês estudaram com prática. Eu digo assim, a gente estuda tanta teoria, né, na psicopedagogia, e aí quando a gente vai para a prática, opa, por onde é mesmo que eu começo? O que eu faço primeiro? O que é importante aqui? Ah, isso aqui é importante, não é? Como que eu vou fazer? Então, estudem tudo o que precisarem sobre esses processos de aprendizagem, e aí, com o tempo, na atuação, estudem aquilo que é mais específico e bora trabalhar para poder ter autoridade, para poder ter identidade na sua profissão. Ou seja, ser você com tudo que você tem de bagagem já para você poder seguir aí com bastante sucesso. Eu vou contar para vocês também uma outra situação que aconteceu lá na época da oncologia pediátrica.
eu já comecei a pesquisar a respeito de psicopedagogia e as opções que eu fazia lá na Federal do Rio Grande do Sul, a gente chama de disciplinas complementares ou optativas. Eu acho que isso muda um pouquinho de cada região, cada faculdade, né? As eletivas, enfim, não sei como que chama aí na região de vocês, mas lá a gente chamava de optativas. Todas as disciplinas optativas que eu escolhia estavam relacionadas às dificuldades de aprendizagem ou relacionadas à psicopedagogia. Por quê? Porque aí eu comecei a me instrumentalizar mais ainda para poder ainda ter mais sucesso naquilo que eu já tinha definido que eu queria. Eu pensava, poxa, o que está acontecendo nesse cérebro? E essa pergunta é uma pergunta que eu me faço várias vezes com vários pacientes meus e nunca deixei de fazer. Eu acho que desde quando eu estava no ensino médio eu comecei a fazer essas perguntas quando eu via pessoas que não aprendiam, né, dentro de um parâmetro, dentro de um padrão. Quando eu via que as pessoas tinham dificuldades ou algum comportamento diferente, eu ficava, nossa, o que tem nesse cérebro? E aí eu fui sempre selecionando essas disciplinas para poder cursar, como as disciplinas optativas ou então as eletivas, né? Enfim, atuar na psicopedagogia, gente, é assim. Você conhece o básico, conhece mesmo, mas tem que conhecer muito do básico. Estudem isso com bastante força, dominar esse básico é importante, né? E depois, conforme as situações vão acontecendo, aparecendo, vocês vão aprofundando os estudos. Quando aí sim estes estiverem vinculados à prática, tudo começa a fazer mais sentido. Tudo começa a ficar com, digamos assim, o toque de vocês, entendem? Vocês começam a colocar ali a identidade de vocês. Eu digo que essa atuação também sempre precisa ser de acordo com o código de ética da nossa profissão, né? Então, assim, vocês têm o estudo, vocês estudaram o básico, vocês estudaram o que é mais específico, quando as oportunidades apareceram, e aí essa autoria ela precisa estar de acordo com o código de ética. E aqui, gente, uma das coisas que eu preciso destacar com vocês, né? Por exemplo, na psicopedagogia clínica, a gente precisa planejar aquilo que vai além da atuação com a pessoa que chega até nós. Nós precisamos planejar aspectos burocráticos, precisamos planejar o financeiro, como que a gente vai alugar um espaço, como que a gente vai fazer para esse espaço ser conhecido, como que a gente vai fazer para cumprir com despesas, como que a gente vai fazer o planejamento de um relatório, enfim. Então, a gente precisa fazer também outros planejamentos que não são só com o paciente em si, mas que fazem parte desse contexto todo que é o universo da psicopedagogia. Na psicopedagogia institucional, por exemplo, né? A gente precisa pensar sobre os processos de aprendizagem dentro daquela instituição, que metodologia eles costumam utilizar, pensar em que proposta que eles têm, qual a visão que essa instituição tem sobre processos de inclusão, como lida com esses processos de inclusão, o que eles podem oferecer, o que não conseguem, por quê, o que precisa ser recontratado, contratado, enfim. Precisamos pensar em projetos também, né? Desenvolvimento de projetos para poder abranger um público maior. Na empresarial, a gente precisa trabalhar muito com clima organizacional, com processos de treinamento. Hoje, nos recursos humanos, se fala muito em currículo por competências. Então, quais são as competências daquele profissional que está trabalhando naquela empresa? O que a psicopedagogia pode ampliar dessas competências? Como pode tornar isso um processo funcional dentro da empresa que tenha melhores resultados para ambas as partes, tanto para o profissional como também para a empresa em si. No caso da hospitalar, conhecer a rotina de um hospital, os procedimentos de asepsia, a rotina de medicamentos, os pacientes estão tomando medicamento, que tipo de medicamento, isso é bem importante que a gente possa conhecer. Então, aí vocês vão atuando de acordo com cada âmbito de maneira mais específica. Pessoal, eu queria conversar com vocês também a respeito de como é importante essa ética profissional passar pelo código de ética da nossa profissão. E aí eu trouxe aqui
como é importante o registro na Associação Brasileira de Psicopedagogia. Eu defendo muito que vocês façam esse registro na Associação Brasileira de Psicopedagogia. E tem uma coisa muito bacana: o registro ele já pode ser feito a partir do momento em que você é aluno de psicopedagogia. Você ainda não precisa ter a sua graduação ou a sua pós-graduação concluída. Você pode fazer o registro ainda como aluno. Então, o registro na Associação Brasileira de Psicopedagogia, ele vai ser muito importante para você passar credibilidade aos seus pacientes, às pessoas que chegam até você, às empresas que você trabalha, às instituições, porque eles vão, digamos assim, validar o curso que você fez ou que você está fazendo, né? O que você já fez, já concluiu, e eles vão validar inclusive mostrando para quem chega até você que você está agindo de acordo com o código de ética. E a gente tem um código de ética bem importante que precisa ser seguido. E esse registro ele é diferente da classificação brasileira de ocupação, o CBO, que o número é 23945. Esse número é um número geral, ou seja, na classificação brasileira de ocupações, tem lá a ocupação do psicopedagogo. O que faz um psicopedagogo? Quais são as atribuições de um psicopedagogo? Esse número geral, ele não identifica a profissional única que você é. Por isso, eu defendo o registro na Associação Brasileira de Psicopedagogia, que tem a autoria do nosso Código de Ética. Se vocês entrarem lá no site, da Associação Brasileira de Psicopedagogia, é a bpp.com.br. Se vocês entrarem lá, vocês vão ter acesso ao código de ética. Lá na pastinha de documentos, na aba de documentos, vocês têm o código de ética. Quem tem um registro pode, inclusive, ser fiscalizado pela associação. Ou seja, vocês estão mostrando para o público de vocês que vocês estão trabalhando de acordo com esse código e que vocês estão cumprindo ele, que vocês não têm receio de serem fiscalizados. Então, é muito importante que vocês façam isso, tá? Quero destacar aqui a importância disso, porque o teu número de registro é especificamente seu. Ele valida a profissional que você é. Não é um número geral, como é a classificação brasileira de ocupações. Se você colocar, por exemplo, lá no seu cartão de visitas, divulgar a sua profissão e colocar lá o número do CBO, é só mais um CBO que qualquer psicopedagoga pode colocar. Você não. Você, enquanto registrada na associação, você é uma psicopedagoga única, exclusiva. O seu número é exclusivo. Então, é bem importante. Eu sugiro que façam um registro aí na Associação Brasileira de Psicopedagogia. Ele é único, é só seu. Ele valida profissional que só você é. E aí, gente, tem até um detalhe importante. Eu não sei se vocês sabem, mas quem aqui está começando na psicopedagogia, pessoas que já estão atuando, se vocês forem ter supervisão de uma psicopedagoga, o código de ética traz que só eles validam, né, como supervisão, aquelas supervisões que são feitas por membros titulares nacionais. Então, se você é um membro titular, você pode fazer supervisão de novos psicopedagogos, emitir certificado, e esse certificado é validado para aquele profissional que é membro efetivo na sua região. Por exemplo, Associação Brasileira de Psicopedagogia, Seção Santa Catarina, Seção Bahia, Seção Paraná. E aí, nessas sessões, se você fizer qualquer supervisão para pessoas que estão já como membros efetivos nessas sessões, estas pessoas almejam a titulação nacional. E se você é titular nacional, o seu certificado de supervisão, ele é validado pela associação. Então, quem almeja chegar a membro titular, é importante que tenha esse certificado assinado por um membro titular, que aí você tem o direito de também conseguir essa titulação como membro titular nacional. Gente, tem o site, mais uma vez lembrando, abpp.com.br. Por que isso é importante para atuar, para começar a atuar, né, com sucesso? Isso valida a profissional que você é. Você é uma profissional única. O certificado que você mostrou lá na associação, ele é um certificado validado pelo MEC, para que eles pudessem aprovar você como profissional da psicopedagogia. Então, isso é bem importante, né? Tem vários cursos hoje
e cursos de psicopedagogia espalhados por vários lugares, várias instituições, e alguns deles não são aprovados pelo MEC, então fica de olho nisso, tá, gente? É bem importante prestar atenção no curso que vocês estão fazendo. Bom, voltando aqui para o nosso assunto principal desse nosso primeiro encontro, essa nossa primeira aula de aquecimento aí para o nosso webinário Psicopedagogia Já. O que é bem importante para atuar com sucesso na psicopedagogia? Vamos só relembrar aqui, né? Estudar e conhecer com profundidade o básico. Lembram o que é o básico? Desenvolvimento humano, aprendizagem e os processos de aprendizagem. Então, a gente precisa saber a aprendizagem padrão. Sim, nós precisamos saber a aprendizagem padrão. Senão, como que a gente vai saber o que está fora do padrão? O que está prejudicado? A gente precisa saber o desenvolvimento da aprendizagem padrão, processos de aprendizagem e técnicas de ensino. Então, essas são as 4 situações básicas. E claro que a gente vai aprofundando esses conhecimentos conforme os âmbitos que nós atuamos. Olha que bacana, gente, 4 conhecimentos básicos que nós precisamos ter em domínio e nós podemos atuar em 4 áreas específicas: a psicopedagogia institucional, a clínica, a psicopedagogia empresarial e a psicopedagogia hospitalar. 4 e 4, viram só? Legal, né? Agora que eu me dei conta disso. Então, gente, é importante que nós conheçamos muito sobre esse básico e depois, com o tempo, a gente vá aprofundando aí os conhecimentos mais específicos. Conhecendo esse básico, dominando esse básico, você já é uma profissional muito qualificada para atuar em qualquer âmbito da psicopedagogia. Isso é bem importante de se pensar, tá? Estudar e conhecer com profundidade o básico. Outra coisa, divulgar de forma estratégica. Sim, para ter sucesso, nós precisamos divulgar o nosso trabalho de maneira muito estratégica. Não adianta sair espalhando um monte de panfleto aí pelos lugares dizendo que eu sou psicopedagoga. Eu preciso ter uma divulgação estratégica correta, muito assertiva. Vamos pensar o seguinte: vocês indicariam um serviço que vocês não conhecem para alguém? Pois é. Nós não indicamos serviços que nós não conhecemos. Nós não temos uma carta de produtos, né? Então a gente tem serviço para oferecer. Normalmente as pessoas indicam serviços que são conhecidos. Aprofundar os estudos e os conhecimentos específicos, executando e se aperfeiçoando. E aí é que eu digo que vem a nossa autoria profissional, a nossa identidade profissional. Como que a gente faz aquilo ali? A pitadinha de tempero que só a gente coloca, sabe? O nosso jeitinho de fazer se torna muito específico. Claro, sempre com argumentos também para que aquilo ali aconteça de determinada forma ou de outra, né? E planejar a atuação com esse público específico, conhecer os aspectos burocráticos e financeiros que envolvem trabalhar em cada um desses âmbitos que eu falei para vocês: clínico, empresarial, institucional ou hospitalar. Então, a gente precisa conhecer esses 4, definir essa atuação de sucesso, sempre tendo esses 4 parâmetros em mente. Conhecer com profundidade o básico, divulgar de forma estratégica, aprofundar os estudos, executando, gente, isso é muito importante, porque se a gente não executa, a gente não tem como definir qual é o melhor caminho, a gente não tem como definir a nossa autoria naquele processo. Então é importante que a gente possa fazer isso. Por fim, planejar a atuação com o público específico, os aspectos que são burocráticos e os financeiros também. Então é bem importante que a gente possa dar conta desses 4 parâmetros aqui. E, gente, o principal, praticar. Praticar, praticar, praticar. Nada a gente vai conseguir aprender e ter domínio e realmente caminhar para o sucesso se a gente não praticar. Então, a prática da nossa profissão, a prática daquilo que a gente estudou, a prática do que nos concede o título de psicopedagogos, nos leva ao sucesso. É a prática que nos faz ter essa autoria, que nos faz ser reconhecidos, e é por isso que praticar, praticar e praticar é o ponto-chave da questão. Então, se você é psicopedagoga, neuropsicopedagoga, lembre-se, 4 conhecimentos básicos
domínio desses 4 conhecimentos. Âmbitos, são 4 âmbitos que nós podemos atuar. E por fim, praticar. Praticar, para poder ampliar esses conhecimentos, ter a nossa autoria, colocar o nosso jeitinho ali, certo? Que certamente, se a gente tiver, ó, o domínio dos 4 conhecimentos básicos, praticar, ter a nossa autoria, é certo que a gente vai caminhar com muito sucesso aí nesse mundo da psicopedagogia.